Então vamos lá, mentoria. Vamos acordar, vamos respirando, vamos batendo no nosso time. Que energia, espaço, consciência, escolha nós, nossos corpos podemos ser para poder trazer a gente de volta. Que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios, possibilidades, poder e potência, nós, nossos corpos podemos ser para poder trazer a gente de volta para a vida, o que se requer para a gente poder olhar para a vida, o que se requer para a gente poder dar conta de olhar para a nossa vida. O que se requer para a gente poder olhar para a nossa vida e perceber a facilidade que é ser a gente. Então, o que acontece? No decorrer de toda a nossa jornada, foi colocado em nós que a gente não poderia ser a gente. Que ser você é uma abominação. Que ser você é algo totalmente esquisito. Que se você for ser você, você vai se fuder igual seu pai, não é verdade? Que se você for ser você, você vai se fuder igual sua mãe, não é verdade? E aí a gente cresce fazendo o quê? Eu não posso ser igual ao meu pai, eu não posso ser igual à minha mãe, a gente fica correndo, né, de tudo que a gente é, e aí a vida vira aquela loucura, cara, não tem para onde fugir. Você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Então vai batendo no seu time, vai trazendo essa consciência. Eu sou com muito orgulho 50% do meu pai. E eu sou com muito orgulho 50% da minha mãe, cagada e cuspida, e escarrada. Né? Eu sou orgulho, eu tenho orgulho da minha ancestralidade. Eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu tenho orgulho de ser esse 50% do meu pai, esse 50% da minha mãe, e tenho mais orgulho ainda de ser a porra louca do 100% que eu me tornei. Porque o 50% do pai, 50% da mamãe virou o quê? A Kézia Lucena. Virou a Jaqueline Frederico, virou a Lucinéia Vieira, virou a André Cristina. Virou cada um de vocês, entende? E enquanto a gente não fizer as pazes com a loucura que nós somos, né, com a nossa energia, com a nossa consciência, não tem como a gente poder avançar. Então, a gente passa a nossa vida inteira, a gente passa a vida inteira. Deixa eu só mandar um link aqui que o Tomás fez acho que uma venda ali, precisa do link para a aluna entrar. Peraí, pessoal, que agora é assim, se vira nos 30. Vocês estão assistindo a novela das 6? Ah, tem que assistir aquela novela, ela é gostosinha, a novela das 6. E o cara é o apresentador do programa, é o comercial, é o financeiro. Ah, adoro, cara. E é sobre isso, assim, né? A gente. Quem tá me mandando mensagem? Peraí. Então é sobre isso, né? Sobre a gente acessar, né? Se permitir acessar toda a nossa inteligência espiritual e divina. Tem merda no DNA do pai e da mãe? Claro que tem. Como tem merda naquilo que a gente se tornou, também tem. Né? Eu não sou bonita e gostosa o tempo inteiro. Tem umas partezinhas minhas bem fedorenta, bem catigunda. Meu pum também é fedorento. Né? Eu estava agora mandando mensagem para uma amiga minha, que é advogada dos processos do Micael, e está tentando, enfim, desbloquear minha vida aqui. E a gente é amiga de adolescência, sabe? E, e uns anos atrás, a gente teve uma briga, eu e ela, a gente brigou, eu falei alguma coisa que ela não curtiu, e na época eu achei que eu estava certa, ela também achou que estava certa, e a gente nunca mais conversou. Só que ela continua sendo advogada do meu processo, quer dizer, do processo do Micael. E eu falei, não, mas o processo do Micael não tem nada a ver comigo. E nunca olhei para isso. Então, agora eu fazendo um movimento aqui do processo, e a energia dela tá ali, porque ela é advogada dos processos, né? A gente já tem todas as causas ganhas, mas a gente não consegue resolver a treta. O negócio está super amarrado. E aí eu falei, cara, eu preciso olhar para ela, né? E aí comecei a fazer um movimento aqui de olhar para ela. E aí, no movimento aqui na mesa, de olhar para ela, me veio assim: poxa, fui arrogante. A gente, quanto mais a gente estuda, mais arrogante a gente fica. A gente acha que a gente é Deus, né? Porque a sabedoria diz, poxa, eu domino aqui as energias. E foi uma fase
que ela fazia escolhas ainda muito interessantes, e eu estava naquela fase de parar de beber, de parar de fumar, de parar de sair. Foi bem no comecinho ali do meu trabalho, e eu estava naquela fase assim de excluir. Ah, não, a energia do fulano é muito ruim, não vou mais sair com fulano. Bom, resumindo a parada, isso já tem uns 5 anos já dessa treta, e cá estou. E na época eu não resolvi. Aí a gente está aí com o eclipse, tipo assim, vai resolver tudo. Não dá para a gente avançar sem resolver. E é sabe aquelas coisinhas que você acha assim, que você não quer achar nada, que você nem olha, tem que resolver. Faça uma lista das pessoas que você tem mágoa, daquilo que você nunca falou e precisa falar. Faça uma lista também daquilo que você acha e olha para essas situações de novo, porque na hora que eu olhei, eu falei, cara, mas eu estava tentando ajudar ela, eu estava tentando, e ela que ficou com raiva, ela que não entendeu, ela que não, ela que quer se fuder, né? Mas é o jeito com que às vezes a gente coloca a informação, a consciência na vida das pessoas. E às vezes o que que a gente faz? A gente empurra a consciência para o outro. E a consciência, ela é um presente. Não é você falar para o seu marido, ô seu banana, ô seu rolinha de merda, olha a frequência da sua rola hoje. Tô brincando com vocês, mas às vezes é assim que a gente faz. A sua energia tá a merda, esse ambiente tá a merda, né? O seu negócio, a frequência do seu. Então, assim, eu sempre tive uma comunicação muito agressiva e eu tenho aprendido a estudar, porque é uma ciência do coração, né? A comunicação afetiva. E eu tenho limpado essa raiva que eu sinto, né? Dos humanos, das pessoas, de mim, ainda do meu pai, da minha mãe, né? Ah lá, eu hoje dando entrada no divórcio. Pois é, faça isso, Lucinéia, com amor, não com raiva. A gente tem que aprender a criar a nossa vida a partir dessa frequência do amor, né? Bom dia a todo mundo. Porque assim, tudo vai refletir no nosso negócio. Então, o seu divórcio, se tiver uma merda lá no divórcio, se for com raiva, se for na treta, se for tiro, porrada e bomba, isso vai refletir na sua autoestima, que vai refletir no seu negócio. Aquilo que a gente exclui, essa energia está lá na energia dos nossos clientes. Coloca lá para você ver. Vamos supor que a Lucinéia está excluindo o marido dela, tá? Um exemplo, ela brigou, não quer mais saber do cara. Monta uma constelação aí, coloca você, seu negócio, o dinheiro e o cliente, põe lá seu marido. Põe lá a energia daquilo que você está excluindo. Você vai ver que aquilo que você está excluindo vai estar conectado com a energia do cliente. É bizarro, cara. É muito bizarro. Tudo que você exclui, o dinheiro, anota isso aí para vocês terem consciência disso. O dinheiro está naquele lugar que você excluiu. O dinheiro está naquela porta que você fechou. E demorou para eu poder. Olha que legal essa constelação. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu abrir aqui a imagem, só para vocês sentirem um pouquinho da energia, tá? Aqui sou eu. Peraí, cadê? Aqui eu coloquei o amor, a consciência, mas essa energia eu coloquei agora. Essa aqui é a advogada, que era minha amiga, uma das minhas melhores amigas. Aqui é a justiça dessa realidade. Aqui os conflitos. Aqui a espiritualidade. Aqui está a energia do Micael. Esse aqui é o meu bloqueio, tá? E aqui é o bloqueio lá do Micael, uma questão dele, da empresa que ele trabalhava lá. Olha a distância que está a solução do processo judicial. Mas isso aqui é um outro problema. Eu estou olhando hoje para o meu bloqueio aqui, para o que está me bloqueando, né? E estava totalmente conectada com essa. Cadê vocês, gente? Aí. E estava totalmente conectada aqui com essa treta que eu tive com essa amiga. Na hora que. Aí eu falei aqui no campo tudo que eu precisava falar. Quando eu criei essa congruência, eu entendi dentro de mim que eu tinha errado também, que eu não deveria ter falado daquela maneira, que eu consegui pedir desculpa, porque eu sou orgulhosa pra cacete. E a raiva, ela é sempre uma máscara para esconder alguma vulnerabilidade. Anota aí. Quer dizer, eu tô muito raivosa, eu tô com vontade de degolar alguém, tô ali nervosa. Tipo assim, a raiva é sempre uma máscara. Deu certo aí, Carla? Cadê a Carla entrou? Gi, deu certo aí que a Carla entrar? Ah, tá aqui a Carla.
Foi a Sim, deu Carla, né, que estava. certo. Ah, Sim. perfeito. Uhum. Então é sobre isso, assim, a gente entender as nossas falhas também, porque a gente acha que a gente não erra, é só o outro que erra comigo. É só o outro que pisa na bola comigo. É só o outro que fracassa comigo. Vou dar mais um exemplo para vocês verem na prática. Meu pai está me arrumando uma grana, tal, para poder organizar essa dívida que o Mikael fez, né? É uma dívida da academia, lá de Rifaina, só que aí na época a academia a gente fez todo o processo no meu nome, enfim. Ele não pagou a dívida, estourou e bloqueou minhas contas financeiras aqui. Então a dívida está no meu nome, mas interessante do ponto de vista é o negócio do Mikael. E o Mikael não conseguiu resolver, e aí eu pedi ajuda para o meu pai, né? E meu pai, ele tem vários carros, assim, ele gosta de comprar, pega carro antigo, reforma, enfim. E aí ele pegou um carro lá para vender esse carro para me dar o dinheiro. E aí, gente, e aí ele me ligou ontem, me manda seu Pix que eu vou te mandar a grana, tal, não sei o quê, barará, barará. E eu super. Aí na hora, aí meu irmão me ligou. Me manda os boletos que você tem que pagar, porque eu vou pagar. Gente, mas eu fiquei com uma raiva. Tipo assim, falei, o que que esse enxerido tá olhando, quer resolver aqui o meu problema, né? É o caçula, sabe o caçula enxerido, intrometido? Gente, eu fiquei com uma raiva, eu falei assim, mano, pode deixar que eu converso com meu pai, tá bom? Beleza? E já, tipo, já dei um twin nele e liguei pro meu pai. Falei, pai, vamos resolver as coisas. Eu não quero o Demar Júnior enxerido aqui. Falei, ele é muito enxerido, cara. E aí comecei, né? Aí veio a dor da criança, os ciúmes. Porque ele vive mamando, ele vive fazendo as coisas, porque ele sempre recebeu mais. Gente, mas foi bom ter falado, porque isso estava um pouco anestesiado dentro de mim. Mas resumindo a parada, falei. Falei, pai, eu quero dinheiro, mando dinheiro para a conta do Tomás, né? Beleza. Passou mais um pouquinho, meu pai me ligou, falou: Você não acredita no que aconteceu? Eu falei: Fala. Falou: O cara veio trazer o dinheiro, buscar o carro não pegou. Gente, isso é energia, vocês estão entendendo? E aí eu poderia, na hora, ter me vitimizado, nada dá certo para mim, mas olha para você ver, o dinheiro não fica onde tem conflito. Antes do dinheiro chegar, a gente precisa resolver os conflitos que a gente tem com o dinheiro. Aonde o dinheiro nem chegou, já está trazendo confusão. Aonde meu pai está me dando um presente que ele não tem obrigação nenhuma e eu já estou arrumando confusão com meu irmão. É só eu que faço isso ou vocês fazem isso também? O dinheiro nem chegou e já tinha virado uma merda, uma puta de uma confusão. Aí, na hora que meu pai falou que o carro não pegou, eu falei, não é possível, cara, em todos os lugares onde. E não é sobre odiar o dinheiro, é sobre a nossa arrogância, sobre a nossa comunicação, sobre assim, as dores da nossa criança. Aí fiz um outro movimento que eu postei nos stories, depois vocês correm lá para ver. Porque sabe aquela fala da criança? Meu pai, minha mãe, aonde tem dívida? E por que que o cliente não chega? Porque você está numa energia de dívida. O cliente está precisando de você. Tem muito cliente à disposição. Tá todo mundo surtado, todo mundo precisando de ajuda, todo mundo querendo uma facilitação. Todo mundo, interessante ponto de vista, vai se virar nos 30 para arrumar o dinheiro para poder pagar. Só que você não está no seu lugar de adulta. Então, quais são as falas? Você ainda está numa frequência de dívida. O que que é frequência de dívida? Falta. Se o cliente não está entrando, é porque você está numa frequência de falta. Está faltando cliente, não está faltando cliente, está faltando amor dos seus pais. Talvez os ciúmes que você sentiu, a raiva que você sente, você está olhando para o que falta, ao invés de olhar para o amor, para o que seus pais puderam e deram conta de fazer. Assistam depois lá nos stories o movimento que eu fiz, que eu gravei ele inteirinho e coloquei lá. Faz sentido para vocês? Então não adianta a gente lançar projetos extraordinários, a gente pagar uma puta de uma agência para poder fazer um trabalho megalomaníaco, tipo assim, sabe? Se você ainda estiver vibrando nessa sensação de falta, falta vai criar escassez. E a escassez é o quê? A ausência de cliente.
O que que ainda te falta? Eu quero que você perceba assim na sua vida. Ah, mas o meu marido não me dá atenção. Peraí, volta lá para a base. O seu pai não te dá atenção. Quem não te deu atenção lá na sua base, lá na sua criança? Ah, porque tá me faltando saúde. Por que que tá me faltando saúde? Como é que era a sua criança? Dá para entender que você tem que voltar do 0 aos 7 anos? Tudo que te falta, você precisa resolver do 0 aos 7 anos. E anota mais uma informação importante aí. Deus mora nos detalhes. Você ficou sem ir para a escola? Você ficou sem comer na escola? Quem que fazia a sua matrícula na escola, mesmo que seja uma escola pública? Quem que te levava para a escola todos os dias? Talvez sua mãe não conseguiu te dar o amor que você requeria naquele momento, mas ela estava ali. Tinha alguém que te levava, te buscava, tinha alguém ali. E talvez se a sua mãe não pôde fazer, alguém fez, porque se você está aqui, alguém fez. Não foi uma árvore que te pariu, não foi uma árvore que te alimentou. Algum adulto, alguma pessoa. E talvez essa pessoa que te adotou, essa pessoa que cuidou de você, seja uma avó, uma tia, não importa, uma empregada, só foi possível porque os seus pais e Deus, de alguma forma, eu não estou dando conta de fazer, vou contratar uma pessoa aqui que vai fazer para mim, porque eu não estou dando conta de fazer esse serviço. Mas da onde que vem a energia? Por que que eu preciso contratar uma pessoa hoje? Vou dar um exemplo, tá? Para poder, sei lá, fazer a comida dos meus filhos, porque eu não estou dando conta de fazer, porque eu estou trabalhando demais, porque eu estou doente, porque eu não tenho dinheiro, enfim, alguma coisa. Mas da onde que vem a energia que vai pegar? Entendeu? Onde eu estou terceirizando essa energia, mas a energia chegou até nós de alguma forma. Então, olhar para esse balde cheio, não para o balde furado. É tampar esses buraquinhos que ficam criando a falta, a escassez. O problema não é com o cliente. O problema não está na crise mundial, não está no eclipse, não está no Mercúrio retrógrado. O problema está que você ainda tem uma criança ferida dentro de você que precisa, né, ressignificar a sua jornada até aqui. Porque enquanto tiver uma criança nos negócios, você não vai prosperar. Enquanto tiver uma criança que olha para a vida dela, ontem eu passei para vocês também tarefa de casa, né? Assisti a constelação foi da Jeane ontem a constelação, foi bem legal. O pai da Jeane é outra Jeane, não é a nossa Jeane bombeira. Essa outra Jeane que veio constelar, o pai não deixava a mãe trabalhar, tá? E então ela não tinha permissão do pai para poder trabalhar. Esse pai, ele era cruel, ele era malvado, ele era machista, e aí a gente vai ter que olhar para o pai. Por que que o pai se tornou esse cara? O pai perde o pai aos 5 anos de idade, o pai morre com a doença de Chagas. Ele tem que assumir aos 5 anos de idade, energeticamente, espiritualmente, a mãe e mais 7 irmãos. O que que eu vou esperar desse homem? Uma rigidez, não é verdade? E assim, o que que ele faz? Por que que ele não deixou a esposa trabalhar? Porque eu sou homem da casa, eu tenho que trabalhar. Esse cara tá tentando salvar. E ele faz tudo, trabalha pra cacete, mas tá lá com um monte de problema de saúde. Esse pai não teve um pai. Ou melhor, ele teve até os 5 anos de idade, mas o pai provavelmente estava seguindo o mesmo padrão dele. Então, às vezes, a nossa prosperidade, ela está empacada. Quer dizer, eu estou fazendo tudo certo, eu estou fazendo live, estou divulgando, eu tenho um preço legal, eu tenho uma entrega incrível, mas o dinheiro não está chegando. O que está acontecendo? Qual é o rolo que você ainda está? Qual é a falta? Alguma pergunta sobre tudo isso? O que que vocês têm que resolver para o negócio de vocês prosperarem? Eu tive que hoje cedo mandar mensagem para minha ex-melhor amiga e pedir desculpa e falar que eu fui arrogante e no final falar para ela que eu só brigo com as pessoas que eu amo. Que o interessante ponto de vista é que eu tenho uma comunicação agressiva e que eu estou tentando mudar. Essa semana eu peguei a Jaque também. Já
Mas eu só vou esculachar pessoas que eu gosto. Mas, assim, eu quero muito mudar minha comunicação, porque eu não preciso mais ser esse sargento, né? Mas eu fui educada assim, eu fui militarizada, né? E eu sou um militar comigo mesmo, com os meus filhos, e só com as pessoas que eu gosto. Quem aí recebe um áudio meu? Quem aqui recebeu um áudio meu essa semana tomando uma. Aqui nesse grupo, acho que foi só a Jaque, você é uma privilegiada, Jaque. Mas eu prometo da próxima vez ser mais fofinha, ser um pouquinho mais fofinha. Mas é sobre isso. Então a gente tem que perceber que nós também estamos aqui em evolução e tentando fazer o nosso melhor. Mas a gente tem muito que melhorar ainda. Vai, bate no seu time. Eu tenho muito que melhorar. Vamos baixar a nossa bolinha aqui, flor de alecrim dourado. Eu tenho muito que melhorar. Sabe por quê? Tá todo mundo tão machucado, tá todo mundo tão cansado, tá todo mundo, sabe assim? E a última coisa que a gente precisa é ficar tomando, sabe assim, soco na cara todo dia. Tá todo mundo de saco cheio de ficar apanhando. Inclusive eu. Eu falei pro universo, eu falei, tá bom. Eu falei, eu quero agora, eu escolho gentileza. Eu também estou precisando de gentileza, eu também estou precisando de confete, eu também escolho, mas é algo que, assim, eu que vou ter que começar, interessante ponto de vista, a entender mais sobre essa energia, porque a gente que cresceu com tiro, porrada e bomba, alguém mais ou fui só eu? Que cresceu com tiro, porrada e bomba, tendo que se virar nos 30, tendo que cuidar dos irmãos, tendo que, às vezes, assumir algumas responsabilidades que não eram nossas, e foi pesado, cara. Eu lembro eu com 6 anos, eu fazendo comida e minha mãe na cama, porque ela não conseguia levantar. Ou era de droga ou era de remédio. Eu com 6 anos, eu tinha que montar na minha bicicletinha e sair vazando por aí. Então, assim, essa criança, ela também está cansada. Ela também está precisando de gentileza e colo. E é eu que preciso dar isso para ela, né? Mas tem horas que a gente vai errar ainda no processo, até a gente conseguir chegar nesse lugar, né? De ter um pouco mais de leveza com a gente mesmo. Então, eu escolho ter leveza comigo mesmo. Eu escolho aprender a ter leveza com os meus processos. E ter leveza é sobre isso. Eu ainda sinto ciúmes do meu irmão. Eu ainda, enfim, como pode melhorar? Eu já errei com muitas pessoas. A vulnerabilidade, lembra? Olha lá, eu casei com 15 anos, tive a primeira filha com 16. O que que nós vamos o que que a gente está querendo cobrar da gente, né, Andréia? O que que eu posso cobrar de uma criança com 15 anos? É igual eu. Só que eu olho para aquela Kézia, o que que eu faço comigo hoje? Eu olho para aquela Kézia de 6 anos de idade, na beira do fogão, fazendo comida para a casa inteira, e eu ainda falo, você está fazendo pouco, faz direito. É crueldade, cara. É muita crueldade. Pode ser daqui a pouquinho, Gi? A pessoa que comprou o passe livre já está na aula, né? Daqui a pouquinho eu mando. Então, deixa a gente terminar aqui a aula, que senão eu perco o foco. Então, é sobre isso, sim, é sobre a gente ter essa gentileza com a gente, com o nosso tempo. E porque, por exemplo, assim, se eu ainda tivesse naquela criança, né, querendo ali esquizofrênica, não, eu já ia parar aqui, não, deixa eu já resolver esse problema aqui, calma. O que eu tô aprendendo hoje é ter calma. Eu não tenho muito ainda, não, mas eu tô aprendendo hoje a falar, ok, dá para resolver isso agora? Não, não dá. Tô fazendo o meu melhor? Tô. Meu melhor hoje é ficar deitada no sofá. Ontem eu fiquei o dia inteiro, eu tive atendimentos, né? Mas tive que desmarcar um, porque eu não estava dando conta. Eu falei, gente, tá bom. Hoje eu não tô num dia legal. E pronto, acabou. Mas eu falei pro meu corpo antes de dormir, amanhã a gente vai acordar zero. Amanhã, antes de dormir. Falei, hoje eu permiti a gente olhar para essas energias, ficar triste, chorar, enfim, viver meu luto. Foi muito engraçado, uma consciência também para vocês, assim, né? Ontem foi aniversário do Raulzinho. E também, o Raul era dois, né? Eram dois filhos, lembra que eu contei para vocês? E eu sentindo, gente, uma tristeza muito forte. É aniversário de vida de um e aniversário de morte de outro. O outro não veio. Então, a minha tristeza não estava conectada porque o Raul tá lá feliz com a família dele. A minha tristeza ontem estava conectado pelo luto desse filho que não chegou. E eu só fui receber essa informação ontem à noite, antes de dormir, que eu fiquei o dia inteiro, falei, gente, por que que eu tô sofrendo tanto? Tinha um pouquinho de ciúmes ali, né?
mas era 20%. Então, entende que por isso que é legal isso aqui, essa jornada nossa, a gente vai aprender a ser o nosso próprio terapeuta. Por que que eu tô triste hoje? Por que que o meu negócio não está prosperando? Se eu ficar triste por muito tempo, o que que eu vou criar com isso? Se eu ficar nessa energia de luto mais um dia? A gente precisa aprender a deixar os mortos em paz. A gente precisa, eu vi ontem uma frase na novela que era bem sobre isso, assim, o cara tinha perdido a esposa, era novela nova, das 9, vale tudo. Ai, gente, Cauã Raymond está espetacular. Assistam. Ele lá no Copacabana Palace, já que lembrei de você, Copacabana Palace, todo gato, maravilhoso. E aí, a filha fala pro cara, pro pai que tinha perdido a esposa, né? Pai, você ainda sente a falta dela? E ele fala, eu sinto muito a falta dela, mas assim, ele fala, ele usou uma frase bem sistêmica, assim, mas eu preciso olhar para os vivos, para a vida. Olha que bonito, né? E às vezes a gente fica assim fantasiando, tipo, nossa, esse filho que foi embora, esse pai tá precisando de mim. Não, gente, eles estão na luz. Os mortos estão na luz. Quem tá precisando de ajuda é quem tá aqui na vida. A gente que está precisando de ajuda, os filhos que ficaram, não é verdade? Eu sei que às vezes a gente, assim, é difícil para a gente poder separar. Lembra que a gente falou na aula da semana passada, né, sobre setorizar? E eu sei que muitos de vocês perderam pessoas importantes, né? Mas vamos trazer isso para o nosso coração. Os nossos mortos agora estão na luz. Porque o que que acontece quando eu fico olhando para quem foi embora? Eu fico numa frequência de morte, a gente chama de frequência umbralina, frequência de submundo. Não que seja uma frequência ruim, mas é uma frequência de quem não está mais aqui na Terra. Quando vocês olham lá para a mesa e dá uma frequência negativada, alguém já mediu nas mesas e viu a frequência negativada? Estou lá medindo menos 500 Hz. Qual a frequência do meu negócio hoje? Menos 1000 Hz, cacete. Rosa da caveira, né? Estou facilitando o terapeuta do cemitério. Eu amo trabalhar com entidades, mas a gente tem que pensar que a entidade não tem corpo. Ou eu tenho que perceber também o meu trabalho espiritual, vocês que estão sempre em frequência umbralina, frequência de submundo, por favor, as entidades que eu facilitei hoje, tragam-me corpinhos com dinheiro na mão. Todas as entidades que eu estou conectada, que eu facilitei hoje de alguma forma, tragam corpinhos com dinheiro na mão. Faz uns dias, desde sábado, que eu estou facilitando os mortos aqui do Guarujá, né? Muito afogamento. Netuno entrou em Áries. A bola da vez é o mar. Presta atenção com água. Eu, para atravessar o barquinho essa semana indo para Santos, me deu uma agonia. Eu falei, cara, acho que eu vou de carro. Só que de carro é 1 hora, de barquinho é 15 minutos, eu estou em Santos, né? Aí eu olhava para aquele tanto de água, cara, que pânico. Aí eu falei, calma, respira. Quase me deu crise de ansiedade. Aqueles barquinhos. Eu falei, gente, esses barquinhos, tô sentindo segurança esses barquinhos, não, tá meio esquisito. Mas as águas realmente estão, é o Netuno, em Áries, que está ali, e está reboliçando aí, fazendo um reboliço nas nossas águas internas. Então, o que que o universo? O universo não está querendo te matar, não está querendo foder com a sua vida. Ontem eu falei, o universo está me fudendo, né? O dinheiro eu pronta para receber o Pix, mais ou menos pronta, né? Arrumando confusão. O dinheiro não chega onde tem conflito. E aí o carro não vem, o carro não funciona. Eu falei, é palhaçada. Não tem um complô no inferno contra você. É o universo te mostrando, opa, para esse dinheiro chegar, você precisa parar de sentir ciúmes do seu irmão. Parar de achar que seu pai e sua mãe te deu pouco. Porque da onde está vindo esse, vai vir muito mais. Aí hoje, outro movimento aqui, para você poder receber aqui essa grana, é uma grana, gente, é mais de R$ 1 milhão eu tenho para receber aqui, a gente tem para chegar. Para esse outro dinheiro chegar aqui, eu preciso resolver aqui com a minha advogada. E não adianta eu trocar de advogada. Na última, quem participou daquela constelação, a advogada, inclusive, era a Gi. Lembra, Gi? A advogada era a Gi. E a Gi lá, lixando a unha, com sono, cagando e andando para mim, para o Micael e para o processo. E aí eu fiquei com esse negócio, eu falava, gente, não é possível, essa advogada tá zoando com a minha cara. Essa advogada é a minha amiga que eu briguei.
É isso, Gi. Eu ria muito. Claro, você Ri- acha que ela vai. Nossa, quando eu vi o Claro, Mikael, eu ria. Eu tinha, nossa, gargalhada. claro, mas o que que ela pensa? Assim, mas ela não é a gostosona estelar? Ela não é a sabichona? Que estava ridicularizando a minha energia? Que estava, tipo assim, entendeu? Então, tipo assim, gente, é batata. Nós aqui na Terra ainda somos muito vingativos. Flor de alecrim dourada ainda não nasceu, cara. Então, assim, resolve as tretas. E tente não ficar com treta com ninguém. Tenta realmente sair assim numa boa das tretas que vocês estão entrando. Porque senão, assim, a gente resolve uma treta, arruma outra, cara. A minha vizinha ontem começou a lavar a varanda dela, alagou, molhou minha rede, molhou a caixa dos gatos. Ai, não, ai, gente, eu tô muito estressada. Aí eu tava aqui na garagem ontem, falei, depois a gente arruma a arma, gente, igualzinho minha mãe. Depois a gente arruma a arma. A hora que eu me vi falando aquilo, gente, eu falei, oh, eu amo minha mãe em mim, eu amo meu pai em mim. Aí eu falei, Keise, o que que você tá arrumando, cara? Aí chamei o síndico aqui, o zelador. Eu falei, que tô com a cachoeira agora, tô morando no meio da cachoeira, olha aqui minha gara. Não, puta, eu tô muito estressada. Aí, aí a vizinha pegou, ô, mas molhou a casa dela? Né? Eu já tive problema com essa vizinha. Não molhou a casa dela? Essa vizinha é igualzinha minha mãe. Ela troca o dia pela noite. Aí, 3 horas da manhã, ela quer lavar roupa, limpar a casa, levantar a cadeira, tomar banho, trans. Aí depois ela vai tomar banho, tipo, 3h30 da manhã, né? E aí já tive confusão com ela. Mas aí depois eu falei, cara, quem que essa vizinha representa? Minha mãe. Minha mãe, que troca o dia pela noite e não deixava ninguém dormir em casa. Até hoje ela é desse jeitinho. Então, gente, e ainda fumando dentro de casa. Fuma no quarto, fuma na sala, fuma na cozinha, passando roupa, fumando. Aí a roupa fica, mãe, não dá, mãe, vou passar a roupa fumando. Essa é minha mãe, amo minha mãe em mim. E essa 50% dela sou eu, né? Então, tudo isso que vai acontecendo na nossa vida vai interferir no nosso negócio. Era isso que eu queria dizer. Todas essas histórias apocalípticas é para falar que qual é a treta que vocês têm que resolver. E essa é aquela mais bobinha, né, Gi? A Gi sabe, deu para entender, né, Gi? A energia da advogada. Aí depois fala, mas eu tô aqui fazendo de tudo, mas tem um problema. E assim, e mesmo se eu não tivesse brigado com essa pessoa, a gente tem que sim constelar a energia do advogado, do médico que vai fazer essa cirurgia. Entenda uma coisa: se fez parte do processo, a anestesista, a enfermeira, a parteira, numa constelação familiar, a gente olha para a equipe médica. A equipe médica que estava lá no dia. Tira aqui, Cleo, senão ela vai comer. Enfia a boca dela aqui no prato. Você é gata. Então, isso influencia, a gente vai entender que, assim, tudo que a gente atrai está em ressonância com o nosso campo. E principalmente em ressonância com os excluídos do nosso sistema. Combinado? Então, se eu falar, aquele médico é um idiota, aquele cara me deu um diagnóstico, aquele palhaço, aquela advogada, para, respira, olha, sistematicamente, aquele cliente está achando que eu sou quem? Palhaçada. Tá tudo lá na sua base, coisas que precisam ser vistas. E aí o universo ele fica fazendo voltar para que você olhe lá e aprenda a resolver o verbo. A gente precisa curar o nosso verbo agora e resolver com inteligência. Porque adianta eu falar assim, me estressar e brigar, ai, vou, cadê a arma? Vê se tem cabimento falar isso para uma vizinha. Gente, acontecem tragédias de vizinhos, assim. A gente não pode, e a gente está num tempo que a gente não pode falar essas coisas, fazer essas coisas. Aí passa um pouquinho a vizinha, ô vizinha, você me desculpa. E eu assim, né? Ô palavra que cura, eu sinto muito. Kézia, você falou da briga entre vizinhos. O que que aconteceu essa semana aqui pertinho da minha casa? É entre parentes.
Um primo pegou algo emprestado e aí estragou, o outro invadiu a casa, esfaqueou ele, esfaqueou a mulher grávida. Ela estava nos dias de ter bebê e o bebê morreu. Então tá assim, Desse tá jeito, assim. é. Não E tem. assim, e essas coisas que estão voltando, e provavelmente por que que essa mulher perdeu o bebê esfaqueado? Isso está lá no sistema dela. Alguém não foi Sim, visto lá atrás, entende? Então, assim, a gente precisa olhar. Assim, é o que eu falo, é achar o equilíbrio entre olhar para esses mortos, mas sem ficar preso neles. Porque, assim, se vocês vão ver na constelação de ontem, para quem não assistiu, assistam, por favor, tarefa de casa. Na constelação da Giane, a gente fala muito sobre estar identificado. Então, por exemplo, assim, quando eu falei ontem aqui, nossa, eu vou ter que comprar uma arma, na hora eu falei, cara, eu tô igual minha mãe, meu pai, tipo assim, às vezes a gente demora para a gente perceber o tanto que a gente. Não, você quer que eu falei isso ontem, já? Que a vizinha lavando o quintal, alagou a minha varanda e eu dei uns três gritos, oh, tá molhando aqui, ela jogando água, jogando água. Aí depois eu falei, depois a gente compra uma arma, sai dando uns tiros. Ai, gente, tem que rir. Tem que rir. Eu falei, eu não acredito que eu tô falando um negócio desse. A gente é tão. Parece que sai da nossa boca, assim. Tem uns negócios que, tipo assim, não é? Gente, é isso. Eu falei, cara, eu tô totalmente incorporada aqui, né? Quanto mais a gente tentar correr dos nossos pais, mais igual a gente fica. Eu amo meu pai em mim, eu amo minha mãe em mim. Vamos fazer as pazes? Deixa eu fazer as pazes com a Tânia Barraqueira. Por favor. E então, assim, achar esse equilíbrio entre olhar para esses excluídos do nosso sistema, né? E, e falar, poxa, eu estou identificado aqui com algum excluído do meu sistema? Falei isso ontem para a Jaque. Falei, Jaque, a Jaque falou, Kézia, eu acho que eu estou aqui nesse lugar aqui. Eu falei, Jaque, eu acho que você está tentando salvar o sistema feminino inteiro aí. A Jaque não está tentando salvar a mãe, eu brinquei com ela. Mas é uma brincadeira séria, Jaque, depois vamos olhar para isso. Eu falei, não, eu não acho que é a mãe, porque assim, ela já tem consciência, a Jaque já é consteladora, a Jaque sabe fazer movimento, ela já é terapeuta também. Então, não é mais sobre a mãe, ela não está conseguindo soltar a mãe, é o sistema inteiro. O que que a gente está tentando defender com esse padrão que interfere no nosso negócio? Entende sobre isso? Tá? Então, a aula de hoje é para vocês olharem para o negócio de vocês, olhar, na verdade, para a vida de vocês e perceberem quais são as pendências e quais são as tretas. E aí ter a gentileza de primeiro faz o movimento energético. Tem uma briga que briguei, mandei o funcionário embora. E mandei, e tipo assim, e me estressei. Mandei ele embora, ele ficou com raiva, tal. Chama esse cara na sua frente energeticamente, coloca ele sentado. É o ex-marido que eu vou ter que conversar. É a empresa que eu trabalhei. É o pai, é a mãe, é o irmão. Hoje eu tive que conversar com o meu irmão. Então, tipo assim, ia falar, eu senti muita raiva. Eu sinto muita raiva dessa energia ainda. Mas agora eu tomo consciência que é a minha criança que estava no comando. E aí vocês têm que trazer as frases de cura, as soluções de cura. Mas precisa resolver. O que vocês nunca resolveram, que se resolvesse hoje, mudaria a vida de vocês. E lembrando, né, que não é também ir lá, tipo assim, igual, por exemplo, aqui. Acho que eu conectei aqui com a minha amiga, deu certo agora na constelação. A gente está juntinha, ó. O amor, o processo. Ok. Mas caso eu gosto de colocar na água, para eu ver, que eu vou trazendo as frases de cura. Quem não tem curso de constelação, a gente lançou uma promoção hoje, todas as aulas de constelação. As meninas pagaram quase R$ 2.000. São mais de 20 aulas por 299, tá bom? Isso aqui é tudo gravado. Aí vocês vão pegar o material gravado e tem que estudar, né? De repente, mais para frente, a gente faz uma aula ao vivo para tirar dúvidas, sei lá, vocês entram numa mentoria ao vivo mais para frente, né? Porque tá muito barato. Mas assim, aprendam a fazer os movimentos sistêmicos. Estou aqui organizando a vida. Então, se de repente eu percebo que ela não olha para mim, vamos supor que ela não olha, o processo está aqui. Deixa eu mostrar para vocês de novo. Ó. Ó, a advogada, minha amiga, que eu briguei, a justiça, aqui o conflito, aqui o amor, a consciência, porque a consciência é o amor. Aqui estou eu, tá? Agora aqui acho que eu vou continuar o divino, agora tá olhando para outro processo que eu vou ter que dar uma facilitada aqui, ó.
No outro processo, o Micael, né? Como pode melhorar. Mas tá aqui, então tá vendo que ela tá olhando para o meu problema, ó. Isso que é importante, ela olha para o meu problema. Eu olho para o amor. Esse é o nosso trabalho. Olha para o amor, olha para a solução, olha para a solução amorosa, que não é comprar uma arma. E o pior é que talvez, assim, vamos supor que essa vizinha aí de cima, sei lá, ela tem alguma energia de treta. Gente, entenda uma coisa. O vítima, ele atrai as situações. Essas pessoas que às vezes, assim, e atrai por fidelidade ao sistema. Então, tem alguém ali que está morrendo pelo seu próprio sistema. Então, a gente vai atrair. Por que que essa pessoa, às vezes, morreu num negócio desse, assim, esquisito, atropelada na rua? Tem algo ali que ela está identificado com a dor do sistema. E o nosso trabalho aqui é olhar para essa dor com respeito e se desidentificar. Se vocês pararem, o Axis fala assim, ó, a verdade, de 0 a 100, o quanto você está sendo seu pai agora? De 0 a 100? Me veio 80. Verdade, 0 a 100, o quanto eu estou sendo minha mãe? 40. Então, é olhar para o meu pai e para minha mãe, vamos fazer esse exercício. Coloca seu pai do seu lado direito, sua mãe do seu lado esquerdo. Abaixa a sua cabeça, fica pequeno. E fala para ele. Quem vocês perceberam que tem mais energia, eu vou olhar primeiro para o meu pai, tá? Eu sinto muito, papai, por tudo que você e seu sistema passou. Eu sinto muito. E traga o sentimento, tem que ser verdadeiro. Eu sinto muito. E aí você vai lembrar, eu já tô lembrando aqui das tragédias, das merdas, eu sinto muito. Eu sinto muito, que pena. Que pena, papai. Que pena. Por amor a você, eu carreguei tudo isso até agora. Eu achei que eu poderia te ajudar. Ficar identificado com você, papai, com as suas dores, era a solução amorosa que eu tinha entendido. E assim estava repetindo as suas dores. Eu sinto muito, papai. Agora eu vejo o quanto foi difícil para você e para os seus carregarem tudo isso. É pesado demais para mim. E agora eu entendo o quanto foi pesado para vocês. Obrigado, papai. Obrigado. Do seu jeito, você deu conta. Ou do seu jeito, você está dando conta. Para que eu não precise mais recriar esse mesmo problema. Por favor, papai, me ajude a me desconectar dos seus fracassos, das suas doenças, dos seus problemas com o dinheiro, dos seus problemas com o negócio, das suas dívidas. Querido papai, eu me desidentifico agora das suas dores. E eu quero que você dê um passo para trás, como se você estivesse saindo de dentro do corpo do seu pai. Porque às vezes a gente fica tão identificado, cara, que a gente, assim, sente como ele sente as coisas. A gente escolhe como eles escolhem. Se eu continuar nesse lugar, papai, identificado com as suas dores, com as suas questões, eu vou morrer. Ou daqui a pouco são os meus filhos tentando me ajudar a carregar tudo isso. E eu escolho ser o ponto final em todas essas dores. Basta. Isso acaba em mim. Isso acaba em mim. A gente também pode falar, isso acaba em você. Isso acaba em você, papai. E agora eu sou livre, bate no seu timo. Agora eu sou livre
para poder escolher diferente. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Agora eu estou. E percebe o quanto que, de 0 a 100, o quanto que você já se desidentificou do campo do seu pai e da sua mãe. 0 a 100, quanto que eu já saí do campo do meu pai? 80%. Continua batendo no seu timo. O meu veio 80, 80, 90, 100. Eu me desidentifico agora. E por amor a você e ao seu sacrifício, eu me desidentifico agora do seu campo e olho para a minha própria vida. E eu quero que você agora dá um passo para trás, dá um passo para trás, quantos passos forem necessários, quantos quilômetros foram necessários. E você vai virar as costas para o seu pai agora. Por amor a você, papai, agora eu olho para a minha vida. E agora você vai dando pequenos passos, se distanciando mais do que você estava identificado, do problema que você estava identificado, e você vai caminhando para um portal da sua vida. E passa por esse portal. Imagina uma grande porta se abrindo, um portal de luz dourada, e você entra agora. Agora eu estou no meu tempo. Bate no seu timo de novo. Agora eu estou no meu tempo. Agora eu estou no meu tempo. Agora eu estou no meu tempo. Agora eu estou no meu tempo, papai. Você no seu e eu no meu tempo. Percebe como essas frases são importantes? Porque sem a gente perceber tudo isso, o que que a gente faz? É o emaranhado. É o emaranhado, é a putaria. Deixa eu mandar para vocês um negócio que eu recebi hoje. Sensacional, é sobre isso. Se vocês não entendem o que que é o emaranhado, ainda vou te mostrar. Minha amiga me mandou hoje cedinho, cadê aqui? Deixa eu compartilhar aqui. A gente precisa, meus amores, tomar essa consciência e se desemaranhar. Todas as vezes que vocês perceberem, tá pesado demais, tá difícil demais, tá esquisito demais, eu não tô vendo a solução, Késia. É porque você tá emaranhado, você tá criando, e aí você pode lembrar desse exercício. Isso é um emaranhado, ó. Eu e minha consteladora tentando desfazer os emaranhados familiares. Como é que, por isso que a gente fica bloqueado, por isso que a vida fica paralisada, porque a gente está emaranhado. Combinado? Deu para entender o que que é um emaranhamento? Fez sentido? Por que que vocês ficam bloqueados? Por que que a gente se paralisa? Porque a gente está lá enfunhanhado lá. Sempre que vocês perceberem enfunhanhado na energia de alguém, vai dando um passo para trás. Vai dando um passo para trás. Ontem, desde sábado, tem um monte de gente assim morrendo aqui no litoral, né? E é engraçado que, tipo assim, são pessoas. A família nem estava procurando, acho que muito morador de rua. E aí eu fui fazer caminhada ontem, eu falei, eu não vou andar, porque teve um corpo que não encontraram, né? Quer dizer, estava para aparecer. Esses já tinham dado falta e aí não apareceu. Aí ontem de ontem amanheceu uma aqui enseada. Imagina você tá andando na praia fazendo uma caminhada de manhã, você encontra um corpo? Deus me livre e guarde, né, gente? Não é divertido, né? Ontem eu fui fazer caminhada e aí tinha um corpo que tinha sumido aqui em Pitangueiras. Eu sempre ando na praia, só que eu fui cedinho. Eu falei, cara, eu vou chegar junto com os bombeiros, né? A gente tem um imã. Aí eu falei, não vou andar na praia hoje, vou andar no calçadão. E ainda assim, olhando pro outro lado, né? E aí eu fui só até uma parte aqui, não fui para Astúrias, né? Para frente um pouquinho Astúrias, o corpo estava em Astúrias. Falei, graças a Deus eu não fui para Astúrias. Geralmente eu vou até o final de Astúrias e volto, que eu adoro andar ali. E o corpo estava lá. Então, e aí na hora eu falei, cara, que saco. Aí depois eu peguei e falei, para, essa treta não é minha. Essa treta é da terra, deixa eu dar um passo para trás. Porque eu fiquei ontem na maior angústia, na maior agonia, assim, sabe? Alguns dias já
Falei, gente, eu tô com medo de ir pra, assim, sabe quando dá uma angústia de ir pra praia? De encontrar gente boiando, gente morta, gente morrendo, né? Eu falei, nossa, essa treta não é minha, essa treta não é minha, essa treta não é minha. Vai, essa treta não é minha, essa treta não é minha, essa treta não é minha. Devolvo com consciência anexada, devolvo com consciência anexada, devolvo com consciência anexada. Fico só com o que é meu, 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 fico só com o que é meu. E basta. Tá bom? Como vocês estão se sentindo? Desemaranhou um pouquinho aí? Saiu do meio daquele novelão? Se não, continua fazendo o exercício. Quer dizer, eu ainda estou angustiada. Aí vocês têm que mergulhar mais um pouquinho para poder perceber aonde é que vocês estão emaranhados. E aí é o quê? É meditação, né? Fiquei emocionada. Que bom, Bárbara, que bom. Eu estava bem angustiada. Ontem foi um dia bem pesado para mim, mas era um monte de coisa acontecendo, assim. E assim, a gente tem que tomar muito cuidado agora por conta disso. Como vai acontecer muita merda, ó, quer ver só para vocês perceberem, de 0 a 100, o quanto vocês estão conectados com a guerra lá do Paquistão, gente, aqueles países lá, os árabes lá, de 0 a 100, quanto vocês estão conectados com aquele povo lá? De 0 a 100, quanto vocês estão conectados com o terremoto lá do, sei lá, da Conchinchina? Aí isso, Elisete, isso é presença, zero. De 0 a 100, o quanto que a gente está conectado com os mortos lá do tremor lá do tsunami, sei lá. Vai, presença? Esse problema não é meu. De 0 a 100, o quanto que eu estava conectada aqui com os corpos boiando? 90. Então, assim, aí a gente lê uma. Eu nem quero assistir aquele trem dos adolescentes lá, mas de 0 a 100, o quanto eu já estou conectado com a série lá dos adolescentes? Não quero nem, eu preciso nem, eu já assisti. Eu já assisti sem ter assistido aquele documentário. Como pode piorar? Literalmente. A gente já sabe de tudo aquilo. A gente já sabe. Eu também, eu tô com ressaca de tipo assim, de essa semana, a astrologia tem falado para a gente assim: vamos dar um tempo no fim do mundo? Vamos olhar para o nosso corpo, vamos olhar para a nossa alimentação, vamos olhar para a nossa sexualidade. Está todo mundo precisando gozar, está todo mundo precisando dar uma relaxada, né? Está todo mundo às vezes precisando, nossa, toma um vinho, vamos dar um tempo no apocalipse. De vez em quando a gente realmente sabe assim, tipo, cria um fantástico mundo de Bob. Vamos para o reino dos dragões? Vamos abstrair fins de demência? Para a gente que já está trabalhando, que está muito consciente, o nosso trabalho aqui é tirar, às vezes, uma folga até da consciência. Não, eu vou agora assistir aqui, ó. Vou assistir uma novela. Deixa eu ver o Cauã Raymond aqui pelado. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver uma coisa gostosa. Então, a gente, assim, às vezes até dá uma pausada ali no tanto tipo assim, de caos, né? Só que esse período, interessante do ponto de vista, isso é uma habilidade que a gente vai ter que treinar agora, relaxar. Até junho a gente precisa aprender a relaxar. Então, põe na cabeça de vocês qual é o propósito da gente até junho? Aprender a relaxar, porque consciente nós já estamos. E conscientes de que essa treta também não é nossa. E a nossa treta a gente dá conta. Coloca isso no seu coração. Tá combinado? Senão a gente vai ficar de emaranhamento, emaranhamento, a gente se estrupia. Então, qual o valor de andar estrupiado e emaranhado? Não resolve o problema, te engorda, te adoece, te deixa estressada, te enlouquece. Só que aí, sabe o que vocês vão descobrir, que eu andei descobrindo? Das poucas vezes que eu consegui ficar desemaranhada na minha vida, eu não tenho nada para fazer. Porque a gente consciente, a gente não cria problema. Então, assim, verdade, qual o problema hoje que eu, Kézia, Lucena Moreira, tenho? Qual o problema? Eu não tenho nenhum, cara. Todos os desafios que eu tenho hoje, interessante ponto de vista, assim, eu tô conectada de alguma forma, mas não são meus. E, tipo assim, eu não tenho pressa para resolver problema que não é meu. Então, assim, tipo, é a gente falar assim, ok, o que é meu, eu dou conta. Talvez não, eu tenho aqui. Eu tenho que melhorar minha vitamina B12. Meu colesterol deu um pouquinho alterado aqui, preciso fazer mais cardio,
eu tô comendo muito carboidrato, e carboidrato vira açúcar, ponto, e aumentar meu cardio. Estou fazendo caminhada 2 vezes por dia, de manhã e à noite, para queimar um pouco de gordura abdominal. E é sobre isso, pronto. Esse talvez seja o único problema de fato que eu tenho. O resto nem é problema. Olha que gostoso. Quando a gente conseguir perceber que de fato a gente nem problema tem. Deixa esse peso sair das suas costas. Respira e solta. Respira e solta. Solta os problemas que não são seus. Solta tudo aquilo que você definiu que é um problema. E vejam se vocês têm alguma pergunta. De verdade, 0 a 100, o quanto vocês têm um problema? Me vem 10%. De 0 a 100, o quanto vocês têm um problema? Ah lá, eu adoro ficar sem problema. É isso, aí a gente consegue relaxar. Aí a gente consegue fazer um crochê, a gente consegue pintar, a gente consegue brincar. É isso, cara. É a arte da insignificância. Não ter um problema é a gente se tornar maestro da insignificância. Ninguém precisa de mim hoje, ninguém me solicitou. Achei tão engraçado, né? Ontem, antes de dormir, falei, Tomás, como é que estão as mensagens? Ontem foi super tranquilo de mensagem, aluno, tal. Eu falei, cara, que doido esse lugar, né? Porque é o flow de energia, o fluxo de energia, né? E é na hora que tem alguém que é mais calmo dentro do negócio da gente, ou quando você tem alguém que é pico de problema, aquela pessoa ela é um imã de problema. Então parece que ela vai atrair pessoas problemáticas para perto dela e para perto do seu negócio. E quando tem uma pessoa super passiva, o Tomás é muito pacífico, o Tomás é pacificador. E eu falei, Tomás, teve alguma treta hoje, alguma coisa que... Ele falou, não, eu super tranquilo hoje o dia, assim, né? Aí antes de dormir eu falei, dá mais uma olhada, porque ele fica trocando, ele tem 2 WhatsApp, né, o pessoal e o de trabalho. Falei, filha, mamãe vai dormir, dá uma olhada no WhatsApp para ver se tem algum problema, alguma coisa para a gente resolver. Não tinha nada. Aí eu falei, cara, que bizarro. E assim, engatilhado umas vendas legais, foi feito umas negociações legais, assim, sabe quando tudo sussa, tudo gostoso? Eu falei, uau, né, que legal que é isso. Então, quando a gente acalma as nossas águas internas, e o Tomás, ele é peixes, né? E ele é muito calmo, ele é muito pacífico. Mãe, no meu tempo, tipo assim, no meu ritmo, eu acho muito legal isso nele, porque ele tem uma autoridade muito bonita também, assim. Ele não se desespera, cara. Você não vai ver ele nervoso, estressado, histérico, descabelado, né? E então essa energia, então quando ele sendo é o poder de manipular as águas. A gente precisa ser agora para a gente encerrar essa energia de pacificação no mundo, acalmar esse fogo, acalmar essa água, acalmar essa terra, acalmar esse ar. E a gente está no momento agora de acalmar as nossas águas internas. Quando eu acalmo dentro, tudo que está fora se acalma. Vocês já viram um vídeo que tem na internet que o cara começa a mantrar? Tava a água cheia de ondas, ele começa a fazer uns mantras e as águas ficam paradinha, bonitinha. É sensacional esse vídeo. Aquilo é sobre a nossa vida, né? E às vezes tem pessoas, a gente às vezes acaba contratando pessoas, né, que têm a mesma energia que a gente, porque eu sou histérica. Então todo mundo que eu contrato é histérico. E aí, tipo assim, o Tomás agora tem uma energia que tá eu e o Tomás e a Gi no negócio, a Gi é super pacífica, o Tomás super pacífico. Então eu tô sendo obrigada a me pacificar também, né? Porque diminuir um pouco do meu barulho, assim, para poder sustentar esse campo de gentileza. Estou aprendendo muito com a Gi e com o Tomás agora. Mas é sobre isso. Então, o negócio fica gostoso. E aqui no relaxamento que o dinheiro vem, que as coisas fluem. A gente está negociando umas vendas super legais. Voltou a vender passe livre, valores maiores. Mas por quê? Porque o negócio, as águas internas estão ficando calma.
Você ter pessoas pacíficas perto de você é muito importante. Pessoas que te acalmam, pessoas que te tragam um espaço de consciência amorosa, fluxos de energia generativas. Foi isso que eu gravei o áudio para vocês hoje. Vamos ser para a Terra o fluxo de energia generativa? Vamos lá, mão no terceiro olho, mão lá na banda de poder. E vamos puxando a energia, os fluxos de energia generativos da Terra. Que energia, espaço, consciência, escolha. Me lembrem, gente, sempre no final da aula a gente fazer puxão de clientes, porque às vezes é tanta coisa que a gente fala e eu esqueço, tá? Então, que energia, espaço, consciência, escolha, mágicas, mistérios, possibilidades, poder e potência, nós e nossos corpos podemos ser o fluxo de energia generativo. E eu quero que vocês sintam essa energia chegando manso, a mansidão, acalmando as suas águas internas, acalmando seus pensamentos, sentimentos e emoção. Sabe aquela água que dá para você brincar de stand-up? Aquela água que tá aquele espelho d'água, tudo tranquilo, pacífico, bonitinho. Olha para essa água e fala para ela: é bom. Essa calmaria também é bom. E fala para o seu corpo: até agora a gente surfou águas turbulentas, caóticas, desesperadas, histéricas. Mas a partir de agora, corpo, a gente vai parar de surfar, a gente vai praticar stand-up. Stand-up é aquela prancha que você só fica assim, naquele espelho, aí você vê as tartarugas no fundo do mar. Aí você vai, aquela água cristalina, que tá tudo calmo, e aí você vê os peixes, você vê o fundo do mar ali gostoso, e você vai criando comunhão. Quem está muito acelerado trabalha arquétipo de baleia, tartaruga, peixe. Vocês já viram que é na nota de 200 que tem o peixe ou é na nota de 100? Faz tanto tempo que eu não pego no dinheiro que eu até esqueci. Então, são arquétipos de calma, de calmaria, tartaruga. Eu amo a tartaruga. Acho que eu vou fazer uma tartaruga do meu lado direito, para acalmar o meu masculino. Então, são arquétipos de pacificação. De grão em grão, a galinha enche o papo. Olha o trabalho organizado das formiguinhas. Olha que gostoso. A organização. Olha como é bom uma vida organizada, tudo fluindo. Todos os lugares que vocês estão viciados na química do caos. Vamos destruir, descriar, para liberar. E vamos pedir o divórcio energético de todas essas entidades caóticas, histéricas, malucas, esquizofrênicas, doida varrida, furacão, certo, errado, bom e mal, pode e POC, todas as 100, cuidos, garotos, povados, criações, base e aléns. E eu quero aprender a criar agora, é uma ferramenta por um tempo, com as energias pacíficas e amorosas. Eu quero ser o código de luz da mansidão. Respira e vai acalmando. Fala para o seu corpo. A gente vai aprender agora sobre o que é ser mansidão. Só um pouquinho. Fala para o seu corpo, só um pouquinho. Eu quero que você medita nessas águas calmas, naquele espelho d'água, combinado? 1 minutinho por dia olhando. Aí você pode, inclusive, ir aumentando 2 minutinhos, 3 minutinhos. Vocês vão perceber que é muito estranho para a gente que é muito acelerada, né? A mulher furacão. É isso que é, Código da Mansidão, que eu vi e senti ontem, muito legal, né? A mansidão. Vai, vamos lá, vamos sentindo essa mansidão. Eu sei que vocês amam furacão, mas a gente precisa treinar agora, principalmente para os nossos negócios, as pessoas vão precisar o quê? De pessoas calmas, passivas, pacíficas, amorosas, gentis, que sabem ouvir. Ontem eu fui fazer uma constelação, cara. Mas o campo da mulher estava tão doido, mas tão doido, tão doido. Eu falei, minha Nossa Senhora, que vontade de devolver o dinheiro. E aí respirei, 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 fui me acalmando.
E ela foi me mandando umas 500 mensagens, assim, sabe? Tararara, parecia uma metralhadora doida. Aí eu fui acalmando, fui me acalmando. A hora que eu abri a constelação dela, foi assim, tão calma, tão fluida, tão amorosa. E ela, um ser também tão calmo, tão gentil, tão amoroso. Eu falei, se acalma. Falei, se acalma, mulher. Você só tá precisando se acalmar. Você já tem todas, tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Abri o tarô para ela ali, coisa mais linda do mundo. A nossa ansiedade fode com a nossa vida. Tira essa ansiedade da sua vida. Tira essa pressa, tira essa correria, tira esse afobamento, tira essa angústia do seu coração de querer controlar, tira a necessidade de controlar o tempo divino, isso vai te matar. E aprenda a ser essa mansidão. Aprenda a ouvir o problema do outro sem se misturar com o problema dele. Sem querer resolver o problema do outro em 30 segundos. Vocês estão querendo resolver o problema do outro em 30 segundos. O cara passou 300 mil anos criando aquele problema e você acha que você vai resolver em 30 segundos. É muita arrogância. Então, se acalma, uma pessoa calma, uma terapeuta calma, uma vendedora calma, uma cabeleireira calma, uma médica calma. O seu paciente chega, é só isso que as pessoas vão precisar daqui para frente. De serem pacificadas, de serem acalmadas. Só que primeiro a gente precisa acalmar as nossas águas internas. Os produtos, serviços e negócios daqui para frente tem que ter muito esse carimbo, esse selo da calmaria. A espiritualidade, o nó do norte mostra para a gente peixes. O nó do norte é como é que eu saio dessa treta? Como é que eu sobrevivo? Qual é a onda que eu preciso surfar? Pesquisem depois sobre nó do norte em peixes. Né? Então, até 2027, para a gente surfar esse ano, eu preciso entender sobre a energia de peixes. Mas uma energia aterrada, né? Não a confusão de peixes. O peixes espiritualizado, o peixes que entende o seu lugar. E ele é pacífico, ele é o amor, ele é a abundância. E é nessa energia que a gente vai conseguir olhar para a nossa solução pessoal e para a solução dos nossos clientes. Pessoas incríveis estão perdendo tudo, estão sendo mandadas embora por conta da histeria. Olha lá, Elisete, sou pisciana. Ah, percebe-se, né, Elisete? Alguém tinha dúvida que a Elisete era pisciana? Ninguém, né? Eu amo, adoro piscianos, amo, 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 realmente. Por isso, porque tem uma calma em vocês que eu nunca fui, mas eu quero aprender a ser. Né? E isso é algo que é para o mundo, não é só para mim, não é só eu que quero. Então, nó do norte em peixes aponta a essa calmaria, a gente ter o poder de acalmar essas águas. Nem sempre fui assim, é porque aí o pisciano cético, né? Aí, nossa, aí ele viaja demais na maionese. Aí ele é teimoso, aí é uma mula teimosa. Vamos lá, para a gente encerrar, respira de novo. Sente uma energia que sai do seu coração e vai lá para a terra. Você não precisa mais carregar tudo isso. Usem cores calmas, trabalhem cromoterapia, óleos de lavanda, eucalipto, chazinho, passiflora, tem uma energia ariana e as temáticas arianas, porque assim, a gente está vivendo essa polaridade de Áries e Peixes, né? Então, toda a temática que vai se levantar na nossa vida agora é ariana, tiro, porrada e bomba. Como que eu saio disso? Sendo agora a energia pisciana. Então, usa um cristalzinho, tem um olhinho no bolso para poder cheirar ali uma lavanda, para poder calmar, uma passiflora. Toma chazinho, manda manipular uma camomila, uma passiflora para te ajudar se você é que nem eu, assim, muito afobada. Se você é calma, relaxa, aí você não precisa acalmar. Mas, por exemplo, eu que sou muito acelerada, então toma ali alguma coisinha para te acalmar. Então evita tudo que tem cafeína. Vai caminhar para poder aterrar. Trabalha arquétipos, a tartaruga de peixes, o arquétipo do urso também é muito legal. O urso ele também tem uma força, mas ele age devagar. A cobra, a serpente. Você não vê uma serpente histérica, desesperada, ela fica ali no lugarzinho dela, ó.
E ela só ataca, ela não gasta energia à toa. A serpente é um arquétipo poderoso, sagrado feminino. Ela só ataca. Pessoas que são muito passivas usem a serpente. Muito passiva, que tipo assim, fica só tomando cu. Então a serpente é legal, ela tem uma passividade dentro dela ali, mas ela é perigosa. Ontem eu vi uma mulher falando, eu achei sensacional. Ela falava muito sobre isso, assim, gente, tem coisa mais perigosa do que uma pessoa consciente? Tem arma mais perigosa do que a consciência de uma pessoa que sabe o seu lugar? De uma pessoa que articula com inteligência? De uma pessoa que entende? Eu não preciso andar com a peixeira na cintura. A consciência me protege. Quando a gente trabalha para a consciência também trabalha para a gente. Então, entenda, né? Tenha a sua equipe de trabalho ancorada e acalma e relaxa aqui na Terra, senão vocês vão infartar. A gente vai infartar se a gente continuar nessa esquizofrenia, nessa histeria. A gente tem que acalmar para ajudar os histéricos, que serão muitos, já são. Combinado? E sentindo também o seu tempo. Não, por hoje basta, né? Porque o nosso trabalho é muito pesado. Ali é 5, 6, 7 horas por dia só trabalhando com o problema dos outros, não é verdade? Botando a mão em corpos doentes. É pesadésimo. Então, vocês têm que sentir, opa, quanto tempo aqui eu vou atender? 2, 3 horas por dia? 4, no máximo, cara. Toma cuidado com a agenda de vocês, tá bom? Tem que trazer esse espaço de calmaria. Alguma pergunta para a gente poder encerrar? Como vocês estão se sentindo? Vamos sair daqui pacíficos, amorosos, mansos. Vamos aprender a treinar esse código da mansidão? Podem usar eles na mesa. Ê, gratidão. Todo o desconforto que você possa estar sentindo, manda para Conchinchina. Manda para terra. 1, 2, 3, 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 terra. Deu pi. Ah, já que você tem cara, amiga. Você tem cara de peixes. Você pendula. Que legal aí, que bom que você conseguiu. Tava esperando essa informação. Nós já marcamos a próxima sessão, Jaque? Tem que marcar. Me chama aqui para a gente marcar já. Vamos já ver um horário seu dessa semana te atender. Até sexta-feira eu te atendo de novo. 1, 2, 3, terra. E seu signo solar qual que é? Virgem. Virgem. Legal. É a organização, né? Mas assim, a organização demais fica chata, fica pesado, né? Aí o Ai, Peixes vai trazer essa leveza aí para essa organização, né? Essa flexibilidade, né? Essa expansão, gostei. Faz sentido, amei. A gente vai sentir essa semana uma energia muito amorosa também. A partir de quinta-feira, vai ter um movimento aí de Marte com Câncer, parece que tem um outro planetinha também. Então vamos aproveitar o final de semana aqui no Guarujá vai chover, achei sensacional, que aí o povo sossega o rabo em casa um pouquinho. Então deixa essa energia da mansidão, essa energia canceriana, né? Câncer é um arquétipo também muito gostoso quando a gente escolhe criar um ambiente de glória, né? Um espaço de calma. A gente só consegue ficar numa casa, Câncer fala de casa, quando essa casa é gostosa. Então, o quanto a gente está insuportável com a gente mesmo. Então, se acalma, acalma sua casa e relaxa nesse final de semana. Combinado? Até semana que vem, se Deus quiser. Qualquer perguntinha, vocês mandam lá no grupo para a gente. Pode mandar no privado também, para mim, para a Gi, para o Tomás, tá bom? E é isso. E aí a gente vai trazendo as consciências para o grupo. Eu vou deixar o grupo de mentoria aberto para a gente poder conversar, tá bom? O que vocês precisarem, coloquem lá. Não deixa de olhar para o negócio e leva essa mansidão para o negócio de vocês. O momento agora pede muita calma. Que a gente possa ser esse Buda. A mente de Deus está na minha mente. Buda também é um arquétipo sensacional para vocês trabalharem.
tá bom? Pode usar o arquétipo de Buda, que ele também, assim, ele é um Jesus, né? Uma energia pacífica, tá bom? Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Vou mandar uns arquétipos para vocês usarem. Tchau, tchau. Beijos, 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 beijos.